Muito boa tarde a você, amigo telespectador. Programa Espaço às DFPEL, aqui pela sua televisão comunitária TVC Pelotas, canal 14. Chegou ali 12 horas e 30 minutos e você está na nossa companhia, né? Programa Espaço às DFPEL há muitos anos já, aqui na grade de programação da minha, da sua, da nossa televisão comunitária. Canal 14 e também pelas redes sociais. Programa Espaço às DFPEL abordando sempre, né, aquela dinâmica que você está sempre acostumado com a gente, que rola pela mídia, notícias da cidade, os destaques da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas. Aliás, muita novidade em relação às DFPEL, né? E a gente está com algumas propostas nesses últimos programas, você tem nos acompanhado, né? Algumas propostas de convidados, pessoas especiais, nossos convidados especiais na área da política, na área da segurança, na área da educação, e a gente está trazendo assuntos e vem muitos convidados que eu tenho certeza que são pautas e assuntos que você vai ficar juntinho conosco. Programa Espaço às DFPEL, produção e apresentação de Carlos Assis Rodrigues, na direção da nossa televisão comunitária Paulo Oliveira e Cris Simões, na técnica, o nosso amigo Birinha. E não esquecendo, né, Bira, nosso apoiador cultural, né, a fisioterapeuta Jennifer Minten Rodrigues. Precisa de uma profissional dessa área, não precisa se deslocar. Ligue e ela vai estar atendendo aí o paciente na residência. Dê uma ligadinha, preciso da profissional Jennifer Minten Rodrigues, está o telefone aí no rodapé da sua televisão. E como eu estava comentando, o Birinha já abriu a telinha aqui e a gente está com uma pessoa que acompanha, uma pessoa que é da área da segurança, que tem uma vivência extraordinária na área da segurança e tantas outras áreas, e que é um colaborador da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas. Então a gente vai conversar sobre as DFPEL e também sobre a Associação de Inativos da Brigada Militar. Eu estou aqui com João Domingues. Boa tarde, meu caro amigo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos telespectadores da TVC. É sempre uma honra estar aqui nessa casa, rever o Birinha, né, o Valdir, mandar um abraço para o presidente da casa e os demais apresentadores que mantêm os seus programas aqui nesse veículo tão importante de comunicação para a nossa cidade e para a nossa região. Que beleza, que beleza. Domingues, vamos começar bem light para tu falar para o telespectador sobre como é que foi a tua aproximação do trabalho das DFPEL. Bom, presidente, eu primeiro quero também pedir desculpa para aqueles que estão me vendo e não estão me ouvindo, né? Ou melhor, estão me ouvindo e não estão me vendo, que eu sou negro, estou barbudo, cabelo um pouco comprido, então é a primeira entrevista que eu faço agora já na reserva da Brigada Militar. Foram 35 anos de serviço na corporação, muitos deles destinados aqui na cidade de Pelotas e na nossa região, e eu tenho orgulho disso. Eu entrei na Brigada em 27 de abril de 1989, vindo da minha terra natal, Pedro Osório Cerrito, e já estou querenciado aqui nessa terra há bastante tempo. A minha chegada nas DFPEL também perpassa por isso, com a experiência que eu tive como jogador, né, e outras modalidades que também já ajudei, que me ajudaram bastante, porque a gente, quando ajuda alguém, a gente também está sendo ajudado, e muitas vezes mais ajudado do que ajuda, né? A gente entrega um pouco daquilo que Deus nos permite entregar, das experiências que a gente tem na vida. Então eu aprendi a jogar futebol, algo que já veio de família, depois aprendi com amigos, aprendi com muitas pessoas, cheguei a ser jogador profissional, e numa conversa com uma pessoa aqui que gosto muito, aqui na cidade de Pelotas, ele me falou de uma necessidade das DFPEL, que era com relação a alguém que pudesse ajudar a entregar a camisa, né? Ele até chamou que era treinador, eu não sou treinador, mas alguém que pudesse ajudar com a camisa, enfim, ajudar o pessoal ali. Conversei com o Diego, depois conversamos com o senhor, e essa parceria ela já dura bons anos, né? Isso foi lá em 2012. Imagina! Então já tem um bom tempo aí que a gente está treinando junto, aprendendo. Eu aprendi muito com os atletas que estão na equipe, os atletas que passaram pela equipe, então é sempre um aprendizado. Então agora a gente esteve numa competição nacional que foi muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, para a defesa do nome das DFPEL e para aquilo que as DFPEL se propõem a fazer
pelos atletas dessa categoria, né, e não só da categoria, mas por outras necessidades que aqueles que são associados, e até mesmo os que não são associados das DFPEL, eu sei que o senhor tem trabalhado muito isso, a inserção dessas pessoas que têm necessidade, ficam muitas vezes alijadas do processo, né? Então, a gente teve essa experiência muito boa, o resultado foi extremamente positivo, e agora estamos nos preparando, né, porque dia 16 desse mês, agora de novembro, daqui a poucos dias, né, já tem atividades. Nós estaremos jogando o primeiro Campeonato Gaúcho da modalidade. Isso. Eu fiz questão eu dei a cutucada, porque, assim, quando a gente diz que é uma pessoa especial, o que é uma pessoa especial? É alguém que tem uma experiência de vida na área de segurança. O bate-papo é um bate-papo extremamente descontraído, com certeza, porque é muita informação, é muita coisa que nos aguça, nos cutuca, como se diz na gíria, né? Então, na verdade, eu fiz a primeira pergunta para ele fazer esse resgate. Tu jogastes futebol profissional? Sim, joguei futebol profissional. Chegaste a jogar onde? Qual é os clubes? Eu joguei o campeonato, antes de entrar na brigada, eu cheguei a jogar o Campeonato Gaúcho da 2ª divisão pelo Rio Grandense de Rio Grande, mas eu... O guri teimoso. Quem desclassificou o Farroupilha no fim de semana passado? Eles têm um trabalho muito bom lá em Rio Grande, né? O Rio Grandense de São Paulo. Excelente. E o Rio Grande, assim como a gente tem aqui o Farroupilha, o Pelotas e o Brasil. Então, a nossa região, ela é muito, muito promissora na possibilidade de trazer atletas de qualidade, principalmente vindo de cidades menores, né? Uma pena que isso não é muito fomentado e aí eu me permito fazer uma pequena crítica, claro, né? Acabamos importando aí atletas que muitas vezes não trazem o resultado que a comunidade tanto espera. Eu fazia outro dia até um cálculo, né? Se o amigo me permite, quem está em casa também me permitam fazer essa pequena reflexão que é minha, né? Nós temos na nossa região 800 mil pessoas. Se nós temos 800 mil pessoas, e aqui a gente tem um exemplo de excelentes equipes de futsal, por exemplo, a gente tem Agremiação, a gente tem Paulista, a gente tem Brilhante. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem quantos clubes, quantos ginásios. Olha a nossa região que produz de atletas nas suas próprias cidades, dos campeonatos regionais que nós temos. Hoje a gente tem, por exemplo, minha terra natal, que está disputando e muito bem, nos representou agora na Série Prata, Série Bronze, Série Prata, tem Jaguarão, que se classificou para a final. Então, se a gente consegue produzir esses atletas, por que eles não jogam nos nossos clubes? É uma boa leitura que a gente tem que fazer. E se a gente for pensar que nós precisamos de 11 atletas em campo, mas uma equipe que ela precisa de mais ou menos 30 atletas num plantel, perfeito, nós não conseguimos tirar 30 atletas de 800 mil pessoas? De 800 mil pessoas, se nós precisássemos de 10%, seriam quanto? 80 mil. Então, nós estamos falando de 5%, 40 mil. Nós estamos falando de 2,5%, 20 mil. Nós estamos falando de 1,25, nós estamos falando de... E aí a gente vai diminuir e olha, a gente vai ficar 0,000. Será que a gente não tem esse 0,000? Pelo amor de Deus. É uma boa discussão que a gente tem que fazer. Quando tu faz essa colocação, me permite aqui, seria o famoso olheiro que está faltando? Porque a gente é oriundo. Quando eu fiz a pergunta para ti, quer dizer, o futebol de Rio Grande é um futebol competitivo, né? Eu tive experiências extraordinárias como torcedor. Quando saí de Santa Vitória, eu já era garotão e muito futebol em Santa Vitória, futebol amador e forte. Isso tá naquela época, né? Quando a gente vai para Rio Grande, eu curti demais São Paulo, Rio Grande, Rio Grandense. Dupla Grenal, eu vi várias vezes lá. E a minha pergunta que eu te faço, falta o olheiro, como tu diz, estou importando jogadores quando tem essa peça pertinho aqui, olha, em Pedro Osório, em Rio Grande, em Jaguarão, em Pelotas. Eu concordo plenamente contigo, até porque, com todo respeito, novamente, meu pai foi músico autodidata. Com 6 anos ele tocava 8 instrumentos. Porra. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu nem sei as notas. Então, se tu me convidar para ajudar nas DFPEL, na parte de música, eu vou dizer para ti, olha, eu te ajudo procurando algum amigo que saiba. E eu tenho amigos, tem o Batista, que é meu amigo, que sabe. Outro dia estava ele e um outro amigo lá falando de notas e eu ali tentando entender e fica complicado, tá me entendendo? Com certeza. Se tu me perguntar sobre mecânica, eu tenho irmãos que entendem muito de mecânica. Eu não entendo nada. Eu sei o que é uma bateria, um pneu, trocar um pneu e se formar algo mais complicado já não. Acabou. Tá me entendendo? Perfeito. Então, se tu me perguntar de obras,
eu tenho um irmão que ele é pedreiro, vive disso, é um profissional, eu não sei colocar uma casa no esquadro. Veja bem. Um alicerce no esquadro. Mas tu me colocar de servente de pedreiro, eu sei fazer um 3x1, 4x1, eu sei o que é. A necessidade. Porque eu já trabalhei nessa atividade. A proporção. Então eu vejo que assim, o que falta é isso. Nós precisamos das pessoas certas no lugar certo. Verdade. Que aí tudo funciona. Verdadeiro. Ou tende a funcionar. E isso não é só no futebol. Não. Isso é no serviço público, Não. isso é na iniciativa privada. Mas muitas vezes... E aqui nas organizações que a gente peleia tanto tempo, né? Falta essa composição, né? Essas peças, né? Exatamente. Bom, eu até vou te dizer, o símbolo das DFPL é um quebra-cabeça. Foi produzido pela Universidade, me parece que essa teve uma das atividades aqui de televisão que eu trouxe a professora Marcela, que nos auxilia na área jurídica da universidade. Maravilhosa, prestativa, né, fazendo efetivamente o papel que tem que ser feito e nos presta serviços na área jurídica com o estatuto da nossa entidade, como é que se diz? A aprimoração, a atualização do estatuto. E eu comentei com ela que foi feito uma abertura, que nem essa abertura que você viu agora, essa abertura do programa Espaços DFPL foi feita pela direção da TV. Mas antes, lá no comecinho, estudantes da área de educação da Universidade Católica fizeram uma abertura que eu ainda estarei resgatando, eu tenho que resgatar ela, onde eles conseguem fazer o símbolo das DFPL sem conhecer direito o trabalho das DFPL. E as propostas, muito pouco, eles fizeram um símbolo. Qual é o símbolo? O quebra-cabeça. Então, o que tu está dizendo se encaixa uma barbaridade. E as peças? Faltam as peças para formar o todo, né? E aqui não é... Quero que todo mundo saiba que não é uma crítica das DFPL, tá? É uma posição minha particular. Claro. Mas a gente está contratando o jogador por DVD. Nós continuamos contratando um jogador por DVD, que todo mundo sabe que é um DVD editado. Nada contra os atletas, viu? Se tiver alguém aí que é do futebol, alguém que é profissional, olha, ele está recalcado. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa região tem um potencial absurdo, muito bom de atletas, tanto no futebol masculino, no futebol feminino. Né? Agora a gente teve uma perda muito grande de atletas de uma outra modalidade, que se dedicam, que vão para lá, que o pessoal da canoagem, muitas vezes, quem é o patrocinador? É o pai patrocinador. Isso. Quem é a pessoa que ajuda o canoísta? É a namorada. Ela é a pessoa que ajuda, e depois a gente vai para uma Olimpíada e exige desses atletas que eles nos tragam resultados. A gente está vendo um exemplo agora, trazendo aí para a nossa modalidade, que é do futebol de deficiente visual, nós tivemos recentemente uma Paralimpíada. Isso. Né? Mas se nós puxarmos para a nossa realidade no estado, em que pese tenhamos um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do mundo, que é o Ricardinho, nós só temos um ginásio adaptado, que é o de Canoas, onde novamente será disputado o Campeonato Gaúcho. Então, nós aqui da região precisamos, mesmo com o apoio, a gente agradece já o apoio do Schmidt, do R6, se não me engano é o nome do ginásio, do pessoal, dos seus proprietários, que nos ajudam muito. Mesmo assim, a gente tem dificuldade. Nós trouxemos agora, na última competição, o Anthony, que veio do Uruguai, que é um atleta do Peñarol, que é um atleta da seleção uruguaia. Então, nós tínhamos atletas da Colômbia jogando. Colombiano, costarriquenho. Então, assim... Fantástico. E nós também estamos fazendo esse trabalho para buscar atletas de todas as idades aqui da nossa região. Então, por isso, mas nós temos a dificuldade, muitas vezes, para trazer a questão do patrocínio, da estrutura, mas mesmo assim, prefeituras como é a Prefeitura de Bagé, de Piratini, tem nos ajudado muito. E a gente espera esse apoio do poder público. Mas, voltando àquela questão do futebol profissional, propriamente dito, eu entendo que é possível, sim, nós garimparmos esses atletas aqui da nossa região, aqui da cidade. Com certeza. Né, pelo IBGE, Pelotas tem 325.865 pessoas. Pô, nós não temos atletas aqui nos nossos bairros jogando bola? Sim. O que precisa? Tu consegue jogar muitas vezes sem tênis, tu consegue jogar sem camisa, tu consegue jogar sem calção, não é? Mas tu não consegue jogar sem uma bola. E muitas vezes o que falta é uma bola. Tive uma experiência no passado, acredito que tem pessoas nos assistindo em muitos lugares onde a gente vai. Eu estava na quinta-feira passada, nos camelódromos, e a pessoa disse, olha, eu lhe assisto e tal, assisto o seu programa, interessante, e eu quero te fazer um comentário. Alguns anos atrás, e a tua fala é tranquila, é fácil de absorver, alguns anos atrás eu tive a experiência com garotos da Vila Gotuso, na faixa de 12 a 15 anos, eu tive um time extraordinário.
Teve um deles que, lamentavelmente, depois teve uma situação desagradável aí, jovem, um cara jovem, com 30 e poucos anos, veio uma fatalidade aí, não vou entrar no detalhe, e teve a oportunidade no Pelotas, e ele sai da onde? Lá da Vila, era eu que treinava. Então tu estás colocando uma coisa fantástica, algo que é extremamente ponderável. Eu quero transportar, se tu me permitir, que o tempo é curto, essa tua fala a respeito dessa experiência toda e essa visão que é uma visão real, é o que acontece, de fato, é o que acontece. A gente adora o esporte, adora o futebol, então, brasileiro, fabuloso, né? Mas eu quero te dizer assim, vamos transportar nossa conversa agora para a tua experiência, que eu também sou novo, embora presidente fundador das DFPEL, mas a área do esporte ela começou nas DFPEL em 2011. E queremos dar graças a Deus por ter Diego Ferreira Lemos, um deficiente visual que abraçou, fiz o convite em 2011, conta a história, né? Fiz o convite para ele em 2011, ele abraça a causa e hoje eu diria para você que está me assistindo, que está nos assistindo, hoje o futebol, eu já falei para ele isso, inclusive, para o próprio Diego Lemos, o futsal, o futebol implantado dentro das DFPEL é que está com uma perspectiva, nós vamos entrar nesse tema, de alavancar a sigla, o CNPJ, Associação dos Deficientes Físicos Pelotas. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa superação, que para mim foi uma coisa extraordinária. Quando eu começo a assistir os primeiros jogos, eu fiquei extasiado, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Inclusive o Sandro, né? O Sandro, que é natural de Bagé, foi jogador profissional da segunda divisão. Isso mesmo. Teve um atleta que jogou conosco essa competição lá em Canoas, que ele também precisava de um apoio e foi importante a participação dele, que ele também foi jogador profissional, inclusive chegou a jogar no Grêmio. Imagina. Então, o Anthony também. Então, assim, nós temos vários atletas, né? Nós temos um atleta que é de Piratini, que também foi jogador, não foi jogador profissional, mas jogou várias competições amadoras competitivas, né? Então, isso mostra que é possível, sim, a gente dar o apoio para os atletas daqui, até mesmo esses atletas que têm hoje algum tipo de dificuldade. Então, por Sandro, para além de jogar futebol, é um resgate, e ele mesmo fala, é algo que ele pensou que não conseguiria fazer mais, é uma coisa que é uma paixão dele. Tanto que ele está indo jogar agora em outro estado. Né? Eu não sei se o amigo já sabe, mas ele não vai conseguir participar com a gente no Campeonato Gaúcho, porque ele está indo jogar lá no Belém do Pará. Olha só. Então isso mostra a importância do trabalho. Da região indo para outro lado. Exatamente, assim como a gente está trazendo jogadores de outros, e a gente está buscando atletas também aqui da região para dar essa oportunidade e trazer essas experiências que a gente tem levado para outros municípios. A gente tem demonstrado isso, a gente já demonstrou em Pedro Osório, a gente já demonstrou essa modalidade em loco na cidade do Cerrito, com o ginásio totalmente lotado, né? Então a gente está aqui pronto e sempre disposto a ajudar, e fico feliz que o esporte e que essa categoria está ajudando as DFPEL. Com certeza, com certeza. Perspectivas muito boas, professor, perspectivas muito boas. Esta semana, até eu tinha como pauta aqui, né? Semana, as DFPEL, semana bem movimentada, reuniões na sala da entidade, com a tesoureira, vice-presidente das DFPEL, Diego Ferreira Lema, e também o diretor, que é também diretor de esportes, que eu estava comentando agora. Na verdade, assim, a gente está, nesses dias dessa semana, a gente está vivenciando muita perspectiva. E a gente, na condição de presidente, pois não, Birinha? O Birinha está dizendo para a gente que falta 5 minutinhos. O programa é curtinho, mas bem objetivo. E eu estava comentando assim, a gente está com algumas... Essa semana é uma semana muito aguçada no sentido de deslanchar. E exatamente a gente está buscando muita coisa para o esporte. O esporte ajuda a entidade e a entidade está também se fortalecendo com isso. Gostaria que tu falasse, nós estávamos conversando em bastidores aí sobre o trabalho da associação lá, né? Temos 5 minutinhos ainda. A gente tem feito um trabalho lá de integração com o pessoal da Ativa, com a comunidade, né? E é um espaço que também está à disposição das DFPEL para a gente possa construir cada vez mais bons debates, para que a gente possa fazer uma integração. Nós temos colegas também que acabam tendo algum tipo de dificuldade
em função da profissão, né? Nós temos colegas com visão monocular também, então isso é inerente à nossa atividade, muitas vezes nós temos esse tipo de situação. Então nós procuramos apoiar, procuramos nos integrar, procuramos visitar os nossos colegas que estão na reserva, suas famílias, para que a gente possa cada vez mais tentar uma melhor qualidade de vida, em que pese estejamos tanto na ativa quanto na reserva. Sabes que eu tava pensando quando tu falavas assim, como as coisas vão se encontrando, nas peças, na caminhada da vida a gente vai encontrando. Eu sempre comento que o trabalho nosso é um trabalho de garimpo, né? Hoje a presença desse convidado, que é da casa, diga-se de passagem, é tudo uma questão de oportunidade, né? O tempo nos rege, né? O relógio nos rege. Então, na verdade, assim, eu vejo em ti assim, uma pessoa que é da área da segurança e tem um espírito sempre para cima e solidário. Eu vejo muito, ao olhar para ti, eu ver as tuas atitudes, já estive na associação, um trabalho maravilhoso, e como a gente precisa, meus queridos. Semana passada eu comentava sobre uma atendente de padaria do Carrefour aqui no calçadão, que o rapaz me vê, o atendente me vê e disse: eu preciso de uma cadeira, uma gentileza, e eu fui obrigado a indagar ele: meu filho, meu querido, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Não, eu estou há 13 anos, aí diz ele assim: eu estou há 13 anos aqui, e eu trabalho assim, dessa forma. Digo, parabéns para ti, e a gente fica muito feliz, porque essas pessoas existem, é de carne e osso, está aqui do meu lado. Então, a gente fica muito, a gente que se detém no trabalho social há tantos anos, às vezes me pergunto: Carlinhos, por que tanta insistência? Porque a gente vê a luz no fundo do túnel e a gente procura realmente contribuir, nem que seja um grãozinho de areia, para uma sociedade melhor. Eu quero deixar as considerações finais para ti. Eu quero te agradecer a oportunidade, parabenizar as DFPEL pelo trabalho que faz pela nossa sociedade, né? E me despedir agradecendo a todos e dizer que você é muito meu amigo do coração. Maravilha, maravilha. Meu caro amigo Birinha, sempre agradecendo o nosso representante, o nosso técnico da área técnica da nossa televisão comunitária, que bota o som, imagem todos os sábados. Agradecer o meu presidente, a minha presidenta aqui, a minha diretora aqui da TVC, Paulo Oliveira, Cris Simões, e principalmente a vocês que estão sempre na nossa audiência, dizendo o seguinte: fique com Deus. A gente está com ele e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado.